Apocalipse, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado ele com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem serve ao leão da tribo de Judá, dê um grito de glória. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Isso, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos uma vez mais. Louvamos ao Senhor pela vida do Valcir e da Dione, que vem encantando o coração da sua igreja há anos. E nesse 8º CD, Senhor, presentei uma igreja trazendo um profeta. E eu quero ser profeta nesta noite de verdade. Na medida, Senhor, em que eu estiver ministrando a sua palavra, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo e para salvar as almas que vieram a esta reunião. Senhor, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Criciúma. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é tremendo. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, os que estão aqui na nave da igreja confortavelmente sentados, os que estão nos outros departamentos, parece que existem outros lugares da igreja onde os irmãos estão assistindo pelo telão, até lá fora uma multidão. Eu tenho uma palavra para você: não importa o lugar onde você está, o que importa é que você esteja no lugar mais seguro do mundo, que é a presença do Deus eterno, no centro da vontade de Deus. As pessoas que nos assistem pela TV, se puderem neste momento pararem todos os seus afazeres e prestarem atenção nesse pregador, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história nessa noite. Eu prego o evangelho de Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 42 com cara de 50. O corpinho é de 60. E você ri porque não é você. Mas eu não tenho na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. Pelo menos um amém eu ouvi aqui atrás. Eu vou tentar melhorar a sentença para todo mundo entender. Eu quis dizer que desde a minha infância até hoje, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado na reunião. Às vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a sair do culto antes dele terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra meia dúzia desses crentes maluquinhos que amam fazer hora extra na igreja, que emendam um culto numa vigília. Porque se ele encontrar esses, ele permanece com eles no culto.
Ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quem pertence a esta linda igreja pode dar um grito de glória a Jesus? O livro que o Senhor me deu nesta noite para a nossa meditação é o livro do Apocalipse. Falar sobre o Apocalipse tornou-se joia rara. Quase nenhum pregador do nosso tempo moderno parece ter aptidão, habilidade ou até coragem para falar sobre o livro das revelações. Talvez por falta de informação. Alguns pensam que o livro do Apocalipse fala apenas do futuro, quando na verdade não é nada disso. O Apocalipse é uma mescla do passado, do presente e do futuro. No início do livro, quando Jesus arrebata o espírito de João, ele diz a João: João, tudo que você ver, escreve em um livro. E você vai escrever sobre as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. O Apocalipse, então, não é apenas o livro do futuro, não é apenas o livro das calamidades, não é apenas o livro do derramar, do toque das trombetas, das taças, do cálice da ira de Deus. O Apocalipse também é um livro histórico, carregado de informações que nesta noite vai mexer com o nosso coração aqui. É claro que o Apocalipse falava naqueles dias de João, há 2000 anos atrás, sobre as coisas que eram antes dele. Falavam sobre as coisas que estavam acontecendo naquele presente século em que João vivia, e falava também sobre as coisas que ainda viriam de acontecer. Vivemos nos dias em que, creio eu, a nossa geração verá se cumprir em todos os pontos da Bíblia as promessas do Senhor. Posso estar errado, mas eu creio que a maioria daqueles que estão aqui nesta noite não provarão a morte. Antes, porém, ouvirão o soar do toque da trombeta. E vai acontecer exatamente como Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E se a trombeta fosse tocada neste exato momento, e daqui desta igreja em Criciúma só 2 crentes fossem arrebatados, eu tenho certeza que o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então dá um grito mais alto do que esse para incomodar o inferno. Eu fico imaginando, se Jesus voltasse agora, quantos de nós subiríamos de verdade? E eu falo isso pela expressão facial da igreja. Falo isso pela maneira como a igreja se porta numa reunião como essa. É claro que tem alguns que estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Já vi olhos aqui lacrimejando, vi lábios balbuciando palavras ininteligíveis, que nós chamamos de línguas estranhas. Mas também percebi pessoas que parece que não sabem onde estão. Pessoas que estão completamente absortas e perdidas. Pessoas que só estão aqui neste momento porque olharam para trás, não tem como sair, porque o ambiente está carregado. Mas se pudessem, já teriam ido embora há muito tempo, até porque o demônio das 9 horas já começou a operar. Mas eu gostaria que você entendesse que Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer te dar um puxão de orelha daquele tamanho. E que quando esse culto terminar, você vai dizer assim: muito obrigado, Senhor, por eu não ter saído daqui. Você crê nisso? Então dá mais um grito de glória a Deus. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: está preparado para uma viagem? Diga: é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Querida igreja, o livro do Apocalipse no capítulo 5 traz uma revelação eterna. Pela primeira vez na história, há dentro do céu um homem, pelo menos um homem que tem coragem de contar para nós as coisas que ele viu. Houve outro homem na Bíblia que foi ao céu também. E ele, quando resolveu escrever a carta à igreja, que ele achou que podia receber essa revelação, ele resolveu não contar que era ele mesmo. Teve medo de que as pessoas o oprimissem para saber sobre as coisas que ele viu no céu. E pelo seu intelecto, pelo seu preparo, era um grande advogado. Seu nome era Saul de Tarshite. Já ouviu falar dele? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi até o céu. E ele contou para a igreja de Corinto que chegando lá, não colocou ele como sendo homem. Ele disse: eu conheço um homem que se no corpo não sei, fora do corpo também não sei. Foi até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. Como o Senhor levou esse não teve coragem